Gente, então, o tema da aula, dando continuação, é sobre depravação total e graça comum. Esse assunto é um assunto controverso, mal entendido, e então eu quero deixar claro assim que o meu objetivo é tentar ajudar você que talvez tenha dúvida dessa doutrina, mostrar como essa doutrina é importante. Então, eu não quero que vocês tenham vergonha de interromper, de perguntar, e meu foco é para você que está, vamos dizer assim, mais novo na caminhada ou você que tem dúvidas sobre essa doutrina. Então, quero que vocês fiquem bem à vontade mesmo para interromper, para perguntar, tá? Que é muito importante aí que você entenda, porque um quesito que a gente tem tentado aqui na nossa igreja desfazer é o seguinte: as pessoas acham que doutrina significa teoria. Nós pensamos exatamente o oposto. Nós entendemos que a doutrina é a revelação da vontade de Deus e ela é fundamental para a nossa relação com Ele, com o outro e com a gente mesmo. Então, portanto, doutrina não é uma coisa inútil e teórica, pelo contrário, ela é um dos fundamentos da fé. E como a gente vem usando bastante o textos de Romanos, eu quis dar uma variada e escolhi como texto base o texto de Efésios 2, de 1 a 10, com ênfase aí em alguns versículos, dos quais o verso 3 e 4, eu já coloquei aí para vocês, 3, 4 e 5. Então, Efésios 2, vai ficar um pouquinho diferente, porque o slide aí eu coloquei na revista atualizada e a gente tem o hábito de ler a NVI aqui na igreja. Então, talvez você vai ver uma pequena diferença. Eu mesmo vou ler todo o texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, um dos aspectos que mostra a relevância, que eu vou tentar no discorrer aí compartilhando com vocês, é que essa visão que já foi apresentada no culto pelo pastor Jailson na mensagem, essa visão da depravação total, da corrupção total do homem, vai mudar a nossa perspectiva de quem é o ser humano, e isso vai afetar várias outras coisas nossas, como por exemplo, a visão de aconselhamento, a visão do que é boas obras, a visão do que é santificação, e até mesmo de governo eclesial. Eu coloquei ali corrupção total em vez de depravação total, porque as pessoas acabam tendo um tipo de confusão, que é o seguinte: quando a gente fala de depravação, as pessoas acham que está falando de problema moral só. Então, que a doutrina da depravação total seria assim, é todo mundo depravado, aquela coisa assim, de orgia, de droga. Não, na verdade, a ideia não é essa, a ideia tem a ver com isso, que o homem, na sua essência, nós vamos ver que, na verdade, na sua vontade, a sua vontade foi corrompida, por isso que eu coloquei corrupção total aqui, em vez de colocar depravação total, para mostrar isso, que há uma corrupção do seu estado natural.
Então, no verso 3, olha só, né? Entre os quais andamos outrora, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Né? Você vê que o trecho começa no verso 1, falando que Jesus nos deu vida quando estávamos mortos. Aí um raciocínio bem simples que a gente pode fazer é isso. Pensa, falando assim, no sentido científico. Pode uma pessoa que está morta falar assim, agora quero viver de novo? Não tem como. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui também. Que o homem, ele não é capaz de procurar a Deus porque ele está morto. Para um morto voltar à vida, só se ele for reanimado. Não tem como. Né? Ele precisa de uma intervenção externa. Olha só o que está lá agora também em Efésios 4, 18 e 19. Você não precisa abrir porque eu deixei aqui na tela. Ó. Efésios 4, de 17 a 19. Ó. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Então essa é a condição de todo ser humano. Esse que é o ponto, nisso que a nossa antropologia é muito diferente, não só do pensamento da cultura, mas, com pesar eu digo isso, até de outras denominações que também são evangélicas. Tem uma antropologia diferente. Isso não faz com que a gente não creia que eles são nossos irmãos. Mas isso traz vários problemas para a vida espiritual deles. Isso aqui, ó, é bem conhecido de quem está lidando com a questão aí de evangelização. É sempre falar do quê? Que existe um abismo entre Deus e o homem. E que esse abismo ele é intransponível. Tanto é que se você notar, você vai ver que as barrinhas não conseguem encontrar o outro lado lá da imagem. Então, se eu tento através da religião chegar a Deus, eu não consigo. Se eu tento através das boas obras, eu não consigo. Se eu tento através da minha moralidade, do dinheiro, não consigo. E aí, então, o pessoal fala, né, numa tentativa de evangelização, de simplificação, que Jesus Cristo é a ponte, que Ele é o caminho para você chegar a Deus. O problema é que, na verdade, isso não para aí. Nós vamos ver que existe uma falha de entendimento, de fé e de boas obras. E que, em última análise, negar a doutrina da depravação total vai fazer a pessoa, em última instância, ela vai acabar acreditando em salvação por obras. Eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, tem alguns textos que fazem mesmo parecer, e eu vou explicar melhor isso no decorrer, que fazem parecer mesmo que Jesus é uma ponte, é um caminho pelo qual eu decido atravessar para eu poder chegar lá do outro lado. Né? Por exemplo, Mateus 24, 13, Jesus está falando dos últimos dias, daí Jesus fala assim, e quem perseverar até o fim será salvo. Daí, qual que vem o raciocínio? Tá vendo? Se você não perseverar, você vai perder a salvação. Tem muito lugar que se ensina isso, que a salvação se perde. Porque está escrito, ó, quem não perseverar será salvo. Não será salvo, só quem perseverar. João 5,40, Jesus fala assim, mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. E aí isso é interpretado dessa forma também. Está vendo? Ó, você que decide se você quer ou se você não quer. E esse é o antagonismo que o pastor Jailson já estava explicando antes. O que a Escritura ensina, como a gente já citou aqui nesse trechinho de Efésios, e a gente pode explorar outros textos, é que a vontade do homem foi tão corrompida, e foi corrompida principalmente no seguinte ponto: o homem natural não quer a Deus. É isso que, na verdade, é a reprodução do problema do jardim, da queda. O que significou aquele momento ali, quando Deus falou assim, ó, se você comer isso, você vai morrer. Você vai ser conhecedor do bem e do mal, mas você vai morrer.
quando o homem escolhe desobedecer, na verdade ele escolheu ser Deus de si mesmo. E então o ser humano ficou avesso a Deus desde então. Por isso que esse pensamento de que você decide se você quer a Deus ou não, tem uma série de desdobramentos ruins e perigosos. Mateus 16:16 também, ó, quem crer será salvo. Olha só, isso aqui é um trechinho. A confissão de fé, ela fala sobre o livre-arbítrio. Eu vou ler o parágrafo 2º e 3º. Ó, o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Se você lembrar 2 aulas atrás, quando o Dr. Aldo falou sobre as alianças, ele deixou bem claro como que havia o pacto de obras e depois o pacto da redenção. Realmente, no pacto de obras, Adão tinha livre-arbítrio, porque ele podia escolher pecar e não escolher pecar. Então, o equívoco do pessoal que defende que o homem tem essa liberdade é que Adão tinha essa liberdade, nós não temos mais essa liberdade. Olha o que diz o 3º parágrafo. Ó. Porque o 2º está se referindo ao homem na sua condição natural, antes de cair. Olha o 3º parágrafo. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade, quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Aí tem uma série de referências bíblicas aí, que a gente vai ler algumas. Então a grande confusão surge por causa do seguinte: na sua vida pessoal e cotidiana, você tem a seguinte experiência: eu consigo fazer o que eu tenho vontade e procuro não fazer o que eu não tenho vontade. Isso é a livre agência. Agora, uma pergunta: você consegue mudar a sua vontade? Percebe como aperta já? Um exemplo claro disso na nossa sociedade é a questão do vício. Vê como é difícil mudar um vício. Por quê? Porque você precisa mudar uma vontade. Então, quer ver? Vou dar um outro exemplo agora mais pertinente a nós. Será que se a gente estivesse muito movido aqui e fizesse um pacto entre nós, que nós jamais ofenderíamos um ao outro para o resto de nossas vidas? Será que a gente conseguiria? Então, olha só, por mais que você decida racionalmente, puxa, isso é bom, eu desejo isso. Mas existem outras vontades dentro de você que são mais fortes do que essa. E por isso que você não consegue mexer nessa vontade. Então, o que precisa ficar claro é que a doutrina da corrupção total, da depravação total, fala que na sua raiz, na sua essência, a sua vontade foi corrompida. E corrompida naquela parte que é mais importante da sua vontade, que é querer amar o Criador. E o que a gente precisa despertar para isso é que ter corrupção disso vai corromper todo o resto. Porque se esse mundo foi criado por Ele, desenhado por Ele, em verdade, amor e obras, porque o Senhor planejou isso dentro da verdade que faz parte da sua natureza. Ele fez isso amorosamente e construiu isso. Se você está em desafeto com Ele e a sua vontade é contra a vontade dEle, todo o resto, que é as obras dEle, e o amor dele que está manifesto aqui na terra, você vai estar em choque com isso. Por isso que daí então a corrupção total vai afetar todas as áreas da vida, não só a área da salvação. E aí eu quis trazer essa imagem aqui, ó, porque essa imagem mostra uma teologia que as pessoas pensam e na verdade essa é uma teologia que a gente nasce com ela. E vocês vão ver que tem muitos desdobramentos ruins disso. Vou falar um já para adiantar. Se eu creio que sou eu que decido seguir a Cristo e eu me santifico, a consequência natural é que eu começo a julgar os outros. Ah, aquele irmão lá, ele é muito fraco, meu. Ele não leva Deus a sério. Eu levo, ele não. Porque se é pelo esforço, ou um crente mais honesto, ele vai entrar em desespero. Porque se ele olhar para o pecado dele todo dia e ver que ele não consegue, ele vai ficar transtornadíssimo.
Porque ele não está conseguindo. Ele vai ficar, será que eu fui salvo hoje? Ai, será que eu estou salvo? Ai, agora, será que Deus me perdoa? Será que Deus não me perdoa? Ele vai entrar numa loucura. Porque ele está tentando ele fazer. Quem assistiu o filme de Lutero, quem não assistiu, eu recomendo muito, né, aproveitando que agora, ano que vem, 500 anos da Reforma, Lutero sofreu esse dilema. No filme, é tão enfatizado isso que parece até que Lutero é um perturbado mental, porque ele fica ali se confessando, fica perturbado, fica falando com o diabo, ele fica ali mal. Por quê? Porque essa imagem reflete o que Lutero estava tentando fazer. Ele estava tentando se agarrar para ver se ele conseguia. Então, a doutrina da depravação total revela que, por causa do pecado, o homem natural nem sequer deseja a Deus ou se importa com ele. O homem natural não é capaz de escapar desse abismo ou de luta contra essa correnteza. Ele nem sequer se interessa pela cruz de Cristo. Aconteceu muita coisa na queda ali. Vou ler uma frase aqui do reverendo Vadislau. Tentados pelo diabo, eles conheceram o avesso da sabedoria, que é a insensatez. Praticaram o mal e perderam a noção do bem. Por isso a nudez os incomodava, a nudez do outro, porque se desintegraram na percepção verdadeira de si mesmos e se separaram do amor. Quando Adão e Eva caíram em pecado, o texto bíblico diz que eles foram lá e fizeram vestes de folhas de figueira para si, e se esconderam quando ouviram a voz do Senhor. A consequência foram as obras da carne, em forma de defensividade. Se esconderam de Deus e fizeram vestes protetivas. E autorrealização, fizeram roupas para si mesmo. E finalmente rebelião, porque quando Deus pergunta para Adão o que foi que ele fez, o que ele falou para Deus? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto e me deu e eu comi. Quem é o culpado? O Senhor que deu a mulher. Não é nem a mulher é culpada, é pior do que isso. É pior do que isso, porque Adão falou assim, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, batendo o pezinho, né? Que o Senhor me deu. E nós estamos reproduzindo isso até hoje. Eu não vou ler os versículos para a gente ganhar tempo aqui, mas aqui tem vários versículos famosos, né? O Salmo 51:5 fala que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. O texto não está falando que foi pecado os seus pais fazerem você lá no quarto. Não é disso que está falando o texto. Ele está dizendo que você nasce com a herança do pecado. Eclesiastes 7:20 é o texto que já foi citado no sermão, que é o texto que Paulo repete em Romanos 3, que não há um justo sequer. Isaías 64:6 é um texto belíssimo, eu gosto muito desse texto, que diz o seguinte, Isaías 64:6. As nossas boas obras, aliás, Deus fala, as suas boas obras para mim são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Era o absorvente íntimo da época. Como não existia ainda, né, os absorventes íntimos, então se colocava pano para segurar a menstruação. E Deus está falando assim, aquilo que você faz, que você acha que é bom, para mim é pano com sangue podre. Essas são as boas obras do ímpio para Deus. Por quê? Porque olha a pureza do Senhor. E olha a experiência miserável do nosso dia a dia. Então, um outro exemplo que eu gosto de dar para citar a corrupção é o seguinte, conciliando o dilema que o pastor Jailson apresentou. Como pode, a gente vê as pessoas fazendo coisas boas. Um exemplo que eu dou, que eu acho que é uma fácil comparação, é o seguinte, são atos bons, mas que partem de um coração corrompido. Pergunta para muita gente no morro se o traficante fez alguma coisa boa para eles. Um monte de gente vai falar que sim. Deu material de escola, deu roupa, deu um monte de coisa. Mas de onde veio o dinheiro? É dinheiro sujo de sangue. Então é boa obra de uma pessoa má. Nós estamos na mesma situação diante de Deus. O ser humano natural está na mesma situação. Ele não é capaz de fazer a boa obra porque ele já está com a mão suja de sangue. O homem natural não é capaz de fazer boa obra porque ele já está naturalmente separado, ele está morto nos seus delitos. Então, quando a gente diz que o ser humano não faz boa obra, nós estamos falando no sentido principal que tem, que é o sentido
da visão de Deus. Não é boa obra. Nós não estamos negando que o homem natural não consiga fazer coisas boas para as pessoas, porque isso tem a ver com a graça comum. O homem natural faz coisas boas porque ele tem um resquício da imagem de Deus nele ainda. Então ele experimenta coisas boas que Deus quis que ele continuasse experimentando ainda. O amor fraterno, o amor paternal, o prazer da descoberta, a perseverança na pesquisa e na ciência, produzir o bem, descobrir coisas. Mas como o nosso coração é misturado, por exemplo, um cientista, quando ele está perto de descobrir, é claro que ele fala, puxa, eu vou ajudar muitas pessoas, mas é claro que ele pensa assim, nossa, eu vou ser o cara, eu vou na TV, vou ganhar o prêmio. Ele pensa nele também. Essa é a mistura das duas coisas. Jeremias 17:9 fala o quê? Enganoso é o coração desesperadamente corrupto. João 6,44, esse eu quero que vocês abram, que esse é o meu predileto para mostrar como... João 6,44 é o meu predileto, que é para mostrar como existe, como Jesus afirma claramente isso. Olha só, João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Não tem como. É Deus quem nos chama. Não é a gente que escolhe ir até Ele. Efésios 2:3 nós já lemos, 4:18 nós já lemos. E eu acrescentei aqui Judas 24, que na verdade, apesar de não falar da depravação total diretamente, Judas 24 fala o seguinte, que o Deus que nos guarda de tropeçar, nos preservará até aquele dia. O que ele está falando? Que é Deus quem vai nos guardar, fazendo nos perseverar. Também isso é uma obra do Senhor. A corrupção alcançou o pensamento, as emoções, o desejo. Fora de nós alcançou a natureza e o cosmos, como aparece em Gênesis 2 e 3. A vontade foi corrompida. Então, na aliança da graça não há livre-arbítrio, e somente livre agência. Existe liberdade de agir, mas não há liberdade da vontade. Tem muitas vontades que você não é capaz de cumprir, mostrando que existem vontades cativas do pecado. Como a gente citou aqui já, e como Paulo cita em Romanos 7, daquela luta, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. E quero ler mais uma frase do reverendo Vadislau, nesse livrinho aqui, que eu recomendo muito, que chama Coração e Sexualidade. O jogo de poder é resultado do desvirtuamento dos temas da vida, verdade, amor e obras. Olha o que aconteceu na queda. Deus, justo e bom, isso é uma verdade, passou a ser injusto e mau aos olhos de Adão. Seu amor, o amor de Deus, passou a ser percebido como caridade reivindicativa do mais forte. Quem de vocês já não sentiu isso já? Que passou assim na sua cabeça, para Deus é fácil, né? Ele está lá, né? E eu estou aqui, ó, olha a minha situação, como está difícil para mim. E agora ainda Deus exige isso de mim. Só eu pensei isso, vocês não? Caridade reivindicativa do mais forte. Então o amor passou a ser opressão por causa da visão do pecado. Então não é uma questão teórica, é uma questão de que então, olha, juridicamente você foi separado de Deus, você não tem a vontade. Não, a nossa vontade foi pervertida. Corrompida, só o Senhor pode refazer isso. E as suas obras pareceram relegadas ao acaso e ao tempo. Isso aqui é o germe da doutrina da evolução. As obras pareceram relegadas ao acaso e ao tempo. Não, Deus não está nem aí. Tanto é que o que acontece com muita pessoa quando não é cristão? Ele se torna um gnóstico. Deus deve existir, mas ele criou o mundo, deu corda e virou as costas. Martinho Lutero, em sua forte afirmação, onde ele diz, se algum homem, de alguma maneira, atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo a ínfima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu a Jesus corretamente.
Pode parecer uma declaração severa. Todavia, aquele que em sua alma crê que o homem faz o seu próprio livre-arbítrio voltar-se para Deus, não pode ter sido instruído por Deus. Pois esse é um dos primeiros princípios que nos é ensinado quando Deus começa a sua obra em nós. Não temos nem vontade, nem poder, posto que ele concede ambos, porquanto ele é o alfa e o ômega na salvação do homem também. Isso aqui eu aprendi no seminário, é que o homem, ele tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio de urubu. Sempre escolhe carniça. Então, o urubu é livre, mas sempre ele faz o que ele foi programado para fazer. Ele gosta de carniça. Assim é o homem natural. Ele é livre para escolher, e ele sempre escolhe a mesma coisa, carniça. Eu vou ler um texto, você olhando só para a humanidade, você escuta a doutrina da depravação total, você acha que ela é pesada, que ela é ruim, mas você precisa colocar o foco no Senhor, na sua pureza, na sua santidade. Aí você entende o tamanho da sua corrupção. Eu quero ler um trecho de um sermão muito famoso de Jonathan Edwards, que se chama Pecadores na mão de um Deus irado. Vossas iniquidades os fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Vossa saúde, vossos cuidados e prudência, vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeria para sustentar-vos e conservar-vos fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois vocês são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente, por causa da vossa corrupção. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que a sua luz vos alumie, para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer vossa luxúria, nem está disposta a servir de palco à exibição de vossas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta vossos corpos, mantendo viva a chama dos vossos corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo os inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para o homem, para que o homem por meio delas servisse ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviços a outros propósitos e gemem quando são ultrajadas ao serem objetivos contrários à sua finalidade e natureza. E a própria terra vomitaria vocês se não fosse a mão soberana daquele a quem vocês têm tanto ofendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus pairando agora sobre as vossas cabeças, carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheia de trovões. Não fosse a mão restringidora do Senhor, elas arrebentariam imediatamente sobre vocês. A misericórdia soberana de Deus, por enquanto, refreia esse vento impetuoso. Do contrário, ele sobreviria com fúria. Vossa destruição ocorreria repentinamente, e vocês seriam como palha dispersada pelo vento. Essa é a condição do ser humano, porque a natureza foi corrompida pelo pecado também, pela queda. Então, quando o homem usa a natureza para não fazer o propósito pela qual a natureza foi criada, até ela está sendo pervertida e corrompida por nós. É muito grave a condição do ser humano. É muito grave. Então, se a gente fosse usar uma imagem, a imagem não é de ponte, é essa aí, ó. Quem está lá no meio do mar não tem a mínima chance de sair de lá. Está perdido no mar. Vai morrer. Então, se uma imagem fosse representar a nossa salvação, é essa. É de um resgate, do qual você não tinha a mínima condição de sair. E aí Deus vem, então, com laços de amor e chama os seus. E os retira daquele mar de pecado. Sim, os coloca em terra firme e começa uma peregrinação, onde a pessoa anda, ela interage, ela aprende, mas ela já foi retirada daquela situação.
O Jonathan Edwards também, num outro sermão que se chama Como Saber se Você é um Verdadeiro Cristão, ele coloca um aspecto muito importante para ser considerado, que é o seguinte: como que eu vou saber se eu sou salvo? Qual é a marca? E ele vai caminhar, não dá para eu contar tudo aqui para vocês, mas ele vai mostrar que saber doutrina não é sinal de salvação. Ser assíduo na igreja não é sinal de salvação. Ter experiências sobrenaturais com Deus não é sinal de salvação. Sabe por quê? Porque o diabo também tem essas duas, ele argumenta. Ele tem experiências com Deus, Satanás. Ele já experimentou o poder de Deus também. Ele sabe doutrina. E aí, o Jonathan Edwards termina o sermão dele falando o seguinte, que o sinal da salvação é contemplar a beleza de Cristo. É ver beleza no que Deus faz, ver beleza no plano dele, amar e se afeiçoar disso. É fazer disso o seu maior tesouro. E isso só um coração regenerado por Deus é capaz de ter. Teste a você mesmo, agora. Você vê beleza na obra de Cristo? Você vê beleza no plano de Deus na sua vida? Você aceita o que Deus está fazendo? Você aceita esse plano de que Ele decidiu postergar o dia que Ele vai restaurar e está permitindo que você sofra até agora e sofra para imitar o seu Salvador que já sofreu? Você vê beleza nisso? Se você não vê, você precisa se questionar. Eu vou entrar em graça comum, eu abro para breves perguntas antes de eu continuar. E a outra parte agora é mais rápida. Posso prosseguir? Mateus 5:45, vamos abrir lá. A ênfase está na parte B do versículo, né? Ó. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Aí sim agora a parte da graça comum. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então a doutrina da graça comum, o que ela diz? Ela diz que Deus, na sua infinita misericórdia, por vários motivos, Ele permite, Ele refreia o mal, como o pastor Jailson já explicou, Ele refreia, Ele até impede que o homem seja mal com toda a intensidade que ele poderia ser. Mas mais do que isso, Deus abençoa aqueles que o odeiam. Então, Ele faz chover sobre justos e injustos. E então, essa graça vai se manifestar na esfera física, intelectual, moral, na criatividade, na sociedade. Lembrando, uma coisa para facilitar aí, quando já foi estudado aqui também, que o Senhor trouxe 3 mandatos, né? O espiritual, o cultural e o social. Por exemplo, dentro do mandato cultural está o quê? Dominar a criação. Então, se isso seria desenvolver ciência, tecnologia, todas as engenharias, tudo que está dentro do domínio da natureza para construir coisas. Isso continua por causa da graça comum, com crentes e não crentes. O mandato social, ter família, se reproduzir. Você vê que existe um padrão de família mundial, pode haver variações, mas em todo lugar do mundo, filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Existe um vínculo. Não é comum em qualquer sociedade, eu vou fazer um filho para te dar, tá bom? Tá afim? Tem isso. Porque isso é sinal da graça comum. O que é interessante a gente fazer é a gente... Porque perceber a graça comum é fácil, né? A hora que você vê esse campo de girassóis aí, você fala, ai, que delícia. Né? Esse lugar aí que fala assim, não, isso aí é uma pintura ou é uma foto? Mas é uma foto. É um lugar que existe. Você sente a graça aí. Fala, ai, que maravilhoso. Ou aqui, ó. Olha que lugar agradável. As casinhas, tá tudo, né? Delícia. Né? Só que eu quero que vocês percebam, gente, que pegando um gancho de um conceito que o Marcos trouxe, que eu achei que ele foi muito feliz,
de mostrar como as coisas estão, na aula passada, né, como as coisas estão encaixadas, elas não são opostas. Graça comum e depravação total estão juntas ao mesmo tempo, em todo o tempo. É isso que a gente precisa aprender a perceber, porque isso vai mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Isso pode ser libertador para o seu coração, na hora que você ver coisas. Vai te privar de ilusões e também vai te dar maior compreensão e tolerância diante do sofrimento. Então, por exemplo, olha essa cena. Olha que delícia, olha que romântico. O casal, a bicicleta com gérberas na cestinha. Olha que romântico. Né? A moça com um belo vestido. O amor é lindo. Não é? Mas aqui pode estar... Mas será que eles não estão indo fornicar? Eles não são casados. E estão enganando os seus pais. Pronto, a graça comum fez eles terem a experiência do amor e do afeto. E a depravação total faz eles não usarem o afeto na forma que Deus deu. As duas coisas estão juntas aqui. Né? Política. Nossa, essa você só vê depravação total, não tem graça comum nenhuma. Mas tem, você sabia que o Senhor reconhece nações? Você já parou para pensar nisso? Deus nunca pediu para não ter nações. Deus reconhece que existam nações. Quem inventou a autoridade e a hierarquia? O Senhor. Está lá em Romanos 13, que a gente tem que respeitar a autoridade, que a autoridade é a espada de Deus. Graça comum. Política, na verdade, é tão difícil porque o termo está tão corrompido, mas na verdade, conceitualmente falando, política é a estruturação de poder para a gestão de uma vida boa, igualitária, justa para as pessoas. Tanto é que a política, né, quase todo o Ocidente, ela tem 3 poderes para se equilibrar e tudo mais. Então tem graça comum na política. E aqui, ó, ciência, tecnologia, medicina. Né? Aqui tem graça comum, o homem está dominando. Curiosamente, na verdade, essa foto aqui eu tirei que é ligada à pesquisa lá da vacina da dengue. Né? Olha que beleza, graça comum. Né? Um monte de não crentes desenvolvem. Então, eles fazem boas obras, né? Mas não no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque a boa obra é que parte de um coração corrompido. Então a graça comum está aqui, capacidade, inteligência, desenvolver algo, desenvolver uma vacina, livrar outras pessoas da morte, mas a depravação total vai fazer com que, na hora de negociar a vacina, os interesses são escusos, a depravação total pode fazer com que a pessoa então queira ter poder ou aparecer por causa disso, e por aí vai. Pode ter mercado negro, alguém pode ter a brilhante ideia de roubar as vacinas no caminhão na hora que está indo, depois vender por fora, aí vai. Aqui também eu quis colocar porque isso é uma cena cotidiana, né? Às vezes a gente que é tão urbano acha que quem está na roça não está estressado. Vai falar com quem está na roça para você ver se não está estressado. Né? Aqui também, aqui fica fácil ver a graça comum, né? Deus fazendo, né? O versículo fala disso, e Deus fazendo com que brote da terra, e as pessoas experimentando o fruto da terra, e a gente no dia a dia chega na nossa mesa o fruto da terra. Mas e as relações de trabalho? E as pragas que existem? E aí os venenos? Daí agora tem os orgânicos para combater. E aí virou um problema comercial e assim vai. Então eu estou tentando só passar rápido para a gente tentar ter esse olhar de que a depravação total e a graça comum estão juntos o tempo todo. Olha isso aqui, ó, não é fácil esse trabalho, é até um trabalho de risco. Onde eles estão? Na construção civil. Mas olha a vista dos caras na hora do trabalho. Né? Deus deixou uma paisagem aí para eles verem. Né? E trabalhar é graça comum também, uma perpetuação da graça comum. Tanto é que uma pergunta que eu sempre faço, eu já fiz aqui, trabalho é bênção ou maldição? Né? Aí os que estão meio frustrados falam, é maldição. Trabalho só pode ser maldição. Mas o que o texto de Gênesis diz? Que Deus criou o trabalho antes da queda. E aí, por causa da depravação total, por causa da corrupção, do pecado, o trabalho passou a ter o quê? Suor do rosto.
É por isso que vocês, no seu trabalho, experimentam coisas maravilhosas e coisas terríveis. Até vou contar uma piadinha secreta aqui de pastor e presbítero. Sabia que tem uma piada dos pastores que é assim: no mundo tereis presbíteros, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? Porque tem um monte de presbítero que é uma pedra no sapato de pastor. Então mesmo o trabalho de pastor, falou, o trabalho de pastor deve ser legal. É nada, tem um monte de enrosco. Tem um monte de situação ruim. Então todo mundo experimenta no seu trabalho coisas maravilhosas quando o prazer da execução, o prazer do êxito, o prazer de ver que alguém foi ajudado, e você fala, puxa, que legal, isso é graça comum. E você experimenta o efeito da corrupção, do pecado em tudo. A hora que dá errado, aí a máquina se deteriora sozinha, né? Só se você usar, você vai ter que refazer ela. Os processos de trabalho dão errado, a comunicação dá problema e assim vai. Esse aqui, ó, eu quis colocar por causa do seguinte. Graça comum, né? Poxa, que bênção, tá com os irmãos, tal, né? Poxa, mas se você não fica por causa do cardápio, eu acho que tem depravação total na sua decisão. Que bom que vocês riram. Mas tem um ponto de verdade nisso. Porque talvez isso seja até uma forma de gula. Se você não quer ter comunhão, porque o cardápio não te agrada, significa que comer é mais importante do que estar com os irmãos e você não está disposto a sacrificar o seu paladar uma vez no mês para estar com as pessoas. Graça comum e corrupção. Fica aí a minha exortação aos irmãos com paladar refinado. Então, eu não vou explicar o porquê da graça comum. Já estamos adiantados na hora. Só tem um pontinho aqui que é importante. A gente não deve, então, rejeitar as coisas boas que os descrentes fazem. Nós não devemos rejeitar e nem desprezar. Primeiro, porque nós não somos melhores do que eles. Nem um pouco. Nem um pouco. Segundo, porque eles são instrumentos de Deus para aliviar a nossa vida de sofrimento aqui na terra, enquanto nós não vamos para a eternidade com Jesus. E essa doutrina devia estimular a gente a ter uma gratidão maior ainda, porque Deus é tão bom que Ele abençoa os seus inimigos, dos quais nós fomos um dia. Então, já estou terminando. Eu só quero mostrar, esses são os famosos 5 pontos do calvinismo. E a depravação total é o primeiro ponto. E isso que eu quero gastar mais alguns minutinhos, quero tomar mais uns minutinhos da sua atenção, para mostrar como essas doutrinas se opõem rapidamente. A depravação total, então, vai dizer que eu não sou capaz de escolher Deus. Já o arminianismo vai falar que eu sou livre, eu escolho ou não escolho. Mas olha o que acontece, se eu sou livre para escolher ou não escolher, não preciso de eleição, não há eleição. A eleição é condicional, é eu que escolho se eu quero ser ou não. Portanto, Jesus morreu por todos. Portanto, se Deus me toca, eu posso rejeitar o toque de Deus. E se faz tudo isso, se eu posso rejeitar, eu posso um dia não perseverar e cair. Então, quais os problemas dessa doutrina? Primeiro, Jesus, você pode falar assim, puxa, Fabinho, eu tenho dificuldade com a doutrina da expiação limitada, que diz o seguinte, Jesus morreu só pelos eleitos. Poxa, mas Jesus morreu só pelos eleitos? Mas vamos olhar do outro lado. Então, Jesus fez o seguinte, ele morreu e ele está agora na roleta russa, ele está esperando quem vai aceitar o sacrifício dele ou não. Ele está correndo risco, ele está à mercê da humanidade. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. Faltou eficácia na morte dele. Porque ele não conseguiu salvar todo mundo que ele queria, ele salvou quem quis. Que não ele, quem a pessoa quis. Outro problema disso é que, assim, diminui o poder do Santo Espírito. Eles estão dizendo que o Santo Espírito não tem capacidade de te convencer. Depois fala que é a gente que não crê no poder do Espírito. Na doutrina arminiana, o Santo Espírito não tem poder de convencer. Ele te toca, daí você vê ele, te acorda, mas você é que decide se você vai ou não. E aí o outro, como eu já citei, a pessoa pode achar que ela perde a salvação. Ela pode ser acusada de perder a salvação. Percebe como isso abre espaço para um monte de jogo de legalismo e de boas obras. Esse Deus do arminianismo é um Deus pequeno. Ele não é capaz de te convencer, ele fica à sua mercê se você quer ou não, ele não vai fazer você andar com ele até o fim, e se você não praticar tudo o que ele mandou, ele vai cortar seu pescoço. Eu estaria desesperado se eu acreditasse nisso.
Agora vamos ver o outro lado. Esse Deus sabe que você é incapaz. Ele te resgata, como naquela imagem do helicóptero. Ele escolhe sim a quem ele quer e o nosso coração não gosta disso. Mas ele faz assim, é isso que a Bíblia diz. E porque ele fez isso, na verdade Jesus morreu só pelos eleitos. Mas isso não é sinal de egoísmo, é sinal de poder. Jesus fez o que ele queria fazer, do jeito que ele queria fazer, por quem ele poderia fazer, e nada falhou do plano dele. E ele é tão poderoso, e ele é tão amável, no bom sentido, ele é tão sedutor, que quando ele te chama, você cai de paixão. Você cai, porque ele é demais. Ele tem um poder de sedução imbatível. Quando ele te chama, você se apaixona. E por fim, ele é tão bondoso, que ele promete para você, eu vou fazer você perseverar. Aí faz sentido o texto de lá de trás. Quando diz quem crer será salvo, quem perseverar até o fim, é que isso é o sinal de quem foi chamado e não a condição para ser salvo. Por fim, a grande diferença que está aqui, na verdade isso aqui é fruto de corrente filosófica 200, 300 anos atrás, que é a seguinte, desde a Reforma já começou a haver uma hipervalorização da razão. E o culto à razão se manifestou de vez no iluminismo. O problema do movimento arminiano e dessa linha teológica é a seguinte, eu vou para a Bíblia com a minha razão. Se a Bíblia não encaixa na minha razão, eu rejeito o que a Bíblia está dizendo e forço ela a dizer outra coisa que encaixa na minha razão. Então o que eu faço? Eu submeto a Bíblia ao homem. E daí vai sair um monte de erros. Então, qual que é essa outra? O que para mim, o grande mérito da doutrina calvinista é que Calvino teve a coragem de ver o que a Bíblia diz e se render. Olha, é duro para mim, afeta o meu bom senso, afeta o meu senso de justiça. Mas quem sou eu para dizer que o meu senso de justiça é melhor que o senso de justiça de Deus? Eu sei que afeta o seu senso de justiça. Eleição incondicional. Mas eu queria que você rendesse a sua razão às razões do Criador. Esse é o meu convite a você. Renda a sua razão às razões do Criador. Então o que acontece? No arminianismo, no racionalismo, nós temos um homem grande e um Cristo pequeno. A salvação depende da pessoa. Mas no calvinismo, na fé reformada, o cristão reformado, ele sabe que ele tem um Cristo grande, que ele é um homem pequenininho. Por isso ele não estranha quando alguém peca. Ele não fica escandalizado e horrorizado quando alguém da igreja fez algo terrível. Porque ele sabe que é pela graça de Deus que ele não tem feito algo semelhante. Ele se lança com amor a esse irmão, com entendimento. Ele não faz, porque ele conhece a natureza humana. A hora que ele vê algo absurdo, ele não faz, ele fala, puxa, isso aí, olha lá. Ele revelou a natureza dele, aconteceu mesmo, vamos lá ajudar. Perguntas? Depois dessa metralhadora. Desculpa a correria, mas eu queria falar tudo. Estou aberto aí a perguntas. Se não tem pelo avançado da hora, alguém vai perguntar? Não? Então eu vou orar, eu fico à disposição. Se às vezes você quer perguntar, pode perguntar aqui sozinho para mim, tá bom? Jesus amado, Tu és poderosíssimo. O Senhor salvou aqueles a quem o Senhor quis e continuará salvando. Nós nos sentimos humilhados, mas lisonjeados, porque não havia nada em nós para que o Senhor nos escolhesse. Obrigado pelo Teu perdão e pelo Teu amor, ó Jesus. Abre o nosso entendimento para que a gente Te ame cada vez mais e para que a gente seja instrumento Teu, ó Jesus, de mostrar a Tua grandeza para esse mundo. Obrigado, Senhor, porque a nossa história só começou. E um dia estaremos para sempre contigo. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso príncipe, Tu és o mais formoso dentre os homens. Em nome de Jesus que oro, a Ti mesmo, ó Cristo amado, a Ti, a Deus Pai, Filho e Espírito. Amém.